que o Poder Executivo do Amazonas anunciou que deve antecipar o pagamento do auxílio estadual de outubro e novembro para amenizar os impactos dessa seca. E quem vai trazer os detalhes ao vivo é o nosso Luiz Henrique Almeida. Muito bom dia para você, Luiz. Conta para a gente os detalhes dessa notícia que foi informada aí pelo governo do Amazonas. Oi, Rose e Luiz, muito bom dia para vocês, muito bom dia a todos que nos assistem. Na reportagem deu para ter uma noção de mais ou menos como que isso vai acontecer na prática. Então, essa é uma das medidas também adotadas com a intenção de minimizar os impactos da estiagem aqui no Amazonas. Então, os pagamentos que estariam previstos para serem realizados originalmente no dia 20 de outubro foram antecipados e devem ser pagos na semana que vem, na próxima segunda-feira, dia 30 de setembro. Enquanto o pagamento que seria pago somente no dia 20 de novembro foi adiantado para o dia 31 de outubro. Então, se você que está nos assistindo é beneficiário do auxílio estadual, fique atento porque esse pagamento ele então vai ser antecipado. Essa medida foi anunciada ontem para ajudar todas essas pessoas de alguma maneira. Só que além dessas medidas da antecipação no pagamento do auxílio estadual, o governo também assinou um projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa do Amazonas que prevê a concessão de anistia em dívidas com a AFEAM, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas. Isso para pequenos e médios produtores rurais também afetados pela seca de alguma maneira. A medida ela também abrange financiamentos para os setores da indústria, comércio e serviços que também vão poder renegociar as dívidas. No caso dos pequenos e médios produtores que têm alguma dívida com a AFEAM, então essa anistia ela vai funcionar meio como um perdão, um esquecimento dessas dívidas. Já no caso dessas outras empresas maiores, com que fizeram algum tipo de financiamento também, elas vão ter um prazo maior para poder renegociar as suas dívidas, independentemente da data de contratação dos valores ali que foram financiados por meio da AFEAM. Cerca de 10 milhões de reais estão previstos para serem então renegociados a partir dessa medida. E uma terceira também frente que também foi adotada nesse pacote de planos de ações é de que foi aprovada a utilização de recursos do Fundo Amazônia, cerca de 45 milhões de reais também para o combate à seca. Esse montante deve ser direcionado para o Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas para ajudar a contratar novos brigadistas, implementar pelo menos 21 brigadas em municípios do interior do Amazonas também para combater as queimadas, alocação de veículos, contratação de helicóptero também para dar uma pronta resposta mais rápida. São várias medidas que estão sendo intensificadas, então adiantadas de alguma forma para ajudar a população que tanto sofre nesse momento. E já que a gente está falando então desse assunto de seca, de queimadas de um lado, nós estamos aqui no Mirante Lúcia Almeida, no centro da capital amazonense, para mostrar para vocês também como é que está a situação aqui bem no Rio Negro, aqui na capital amazonense. O rio está cada vez mais distante aqui do Mirante Lúcia Almeida e você consegue perceber nas imagens do Pedro Bala uma distância relativamente grande aqui, principalmente de toda essa estrutura do Porto de Manaus, porque o rio ele chegava bem próximo aqui desse pier. Perdemos o sinal do nosso querido Luiz Henrique Almeida, mas obrigado, você entendeu diretamente todo o movimento que o governo do estado está fazendo nesse momento para tentar amenizar aí então a problemática da estiagem. Muitas famílias sofrem e até mesmo os trabalhos, as iniciativas que eram esperadas para essa época tomam ali uma proporção meio que negativa. Sim. E aí a gente tenta trabalhar para tentar não trazer mais problemas ainda, né, tanto para o mercado, tanto para a economia aqui na capital, né? Pois é, e a gente continua com informação ao vivo. Maiane já está pronta, meu diretor? A gente vai falar de um relatório que foi divulgado ontem pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, a rede MAP Biomas, que aponta mudanças no cenário de queimadas aqui no Amazonas. A Maiane Queiroz é quem chega com a gente para falar sobre todos esses detalhes. Bom dia para você, minha amiga. Oi, Luiz, muito bom dia para você, bom dia para a Rose, bom dia para todo mundo que segue com a gente no Manhã no Ar desta sexta-feira.
Olha, Luiz e Rose, o Brasil queimou cerca de 11 hectares entre janeiro a agosto de 2023. Esses dados são desse relatório que foi publicado na manhã desta quinta-feira através do Instituto de Pesquisa da Amazônia Ambiental, que é o IPHAM, e também pela Rede MAP Biomas. Neste mesmo período, a área queimada em grandes propriedades rurais somou cerca de 2,8 milhões de hectares, a maior área queimada por categoria fundiária em todo o país, cerca de 163% a mais do que em 2023. E esse relatório também ele aponta, que as terras indígenas também sofreram com o fogo e totalizou aí um percentual de 80% nesta mesma comparação. Esses dados mostram também uma crescente pressão sobre essas terras públicas e também sobre políticas e uma gestão que possa favorecer e proteger esses territórios. O aumento de incêndios em áreas de floresta e também essa grande mudança de cenário, apontado inclusive pela ministra Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente, tudo isso por conta do clima seco, do calor, isso tudo acaba favorecendo para que o fogo acabe devastando a nossa floresta. Essa mudança, como eu já falei, ela foi apontada no início do mês também pela ministra em uma sessão na comissão no Senado e ela aponta inclusive que esse percentual de floresta em pé devastadas aí pelo fogo se dá por conta dessa mudança de clima, ou seja, o clima muito seco, o calor muito forte, o fogo que acaba se espalhando muito rapidamente. E por conta disso se acendeu esse alerta e em contrapartida o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social informou também nesta quinta-feira em um relatório que foi publicado que aprovou cerca de 180 milhões de recursos do Fundo da Amazônia para projetos de fortalecimento do Corpo de Bombeiros em pelo menos 4 estados. São eles o Amapá, aqui o Amazonas, o Pará e também Roraima. Esses recursos que foram aprovados nesses 4 estados, eles integram esta verba de cerca de 405 milhões que são reembolsáveis e que estão disponíveis para as corporações de combate aos incêndios nesses 4 estados. O que a gente informa também é que cerca de 21,7 milhões para o Corpo de Bombeiros já haviam sido destinados para o estado do Acre e cerca de 34 milhões para o estado de Rondônia, para o combate aos fogos e também essas queimadas que acabam surgindo em todos esses estados, nesses 4 estados onde o banco acabou disponibilizando esses recursos para os combatentes do nosso Corpo de Bombeiros. Rose, o Luiz ele estava falando sobre a questão lá da área central da cidade, sobre os impactos do nosso Rio Negro, do nosso Rio Amazonas e também sobre a questão da seca ali na região portuária. E agora eu quero mostrar aqui o ponto onde eu estou, no bairro Cidade Nova, bem próximo da Avenida Noel Núteos. Para quem está acompanhando agora essas imagens, percebe que aqui esta área de vegetação, esta área de floresta está bastante encoberta pelas fumaças, essas fumaças de queimadas, tanto aqui da capital quanto também das que chegam do interior do estado. E de acordo com informações que foram repassadas agora há pouco pela nossa equipe de produção, o aplicativo Selva, que monitora a qualidade do ar, esse aplicativo que inclusive foi desenvolvido pela Universidade do Estado do Amazonas, aponta que a qualidade do ar aqui nesta região da Zona Norte da capital está muito ruim. É o que a gente mostra agora nas imagens do Paulo Célio, toda essa área de vegetação, que é onde nós estamos, aqui próximo da Avenida Noel Núteos, essa área toda encoberta pela fumaça, o que realmente vai de encontro com as informações que foram divulgadas aí por essa rede que foi desenvolvida por esses alunos lá da Universidade do Estado do Amazonas, que vem diariamente medindo a qualidade do ar aqui na capital amazonense para que a população de fato fique bem informada. Ou seja, essas mudanças de cenário que foram apontadas inclusive pela ministra do Meio Ambiente e que vem trazendo essa preocupação é exatamente por conta do clima que está muito seco,
do calor muito intenso. A gente vem divulgando aqui na TV A Crítica, no Manhã no Ar, principalmente, sobre essa questão da temperatura na capital amazonense. Os índices são elevados, então por isso, por conta desta mudança, a floresta ela tende a queimar muito depressa, inclusive uma floresta que era tipicamente conhecida por ser úmida, né, Rose? Mas por conta aí dessa mudança de cenário, desse calor muito intenso, desse fogo que vem tomando conta, isso acaba aí trazendo essa mudança de cenário preocupante, principalmente nos territórios indígenas, que acende esse alerta para políticas e também uma gestão que possa predominar e favorecer e também preservar esses territórios. Volto com vocês. Muito obrigado, Maiane Queiroz, trazendo todos os detalhes e, de fato, ela foi bem incisiva e correta naquilo que está falando, porque a temperatura desordenada aqui na região amazônica, ela ocorre neste momento principalmente pelas queimadas. Ontem e antes de ontem nós percebemos até uma mudança com a chuva que trouxe uma certa friagem aqui para a capital amazonense, mas a gente percebe que essa sexta-feira, novamente, a fumaça ela se torna frequente e presente, principalmente na zona norte de Manaus, onde a nossa Maiane Queiroz estava. E aqui a gente vai reforçar para você essa questão da qualidade do ar, trazendo aqui o aplicativo Selva, Rosiane Chagas, que é quem mostra aí a qualidade do ar em todas as zonas da cidade. Olha só na região centro-oeste e na região norte, né? Olha só, Rose, a gente percebe que praticamente todos os bairros eles têm ali uma medição onde mostra o sinal vermelho, qualidade ruim e muito ruim. Pois é, o que a gente deveria estar vendo nesse mapa é esses números em verdinho, né? Essas marcações em verdinho, mas não é isso que está acontecendo. A gente percebe o amarelo, o meio salmão ali, meio bege, o vermelho, indicando que a qualidade do ar para se respirar aqui em Manaus de fato está ruim ou muito ruim. E a gente percebe também que os mais vermelhinhos ali, eles estão entre as zonas norte de Manaus, também vindo em direção à zona oeste da cidade, pegando até um pouco da zona sul de Manaus, de fato, né? Vem esse corredor vermelhinho aí, que a gente vê aquela região do Tarumã também, Lírio do Vale, Ponta Negra, a gente sempre mostra aqui a situação do clima, do tempo muito ruim, e na zona sul também que pega a parte ali da Porto da Ceasa, de quem vai em direção à BR-319. Então, o aplicativo Selva da UEA mostrando nesse momento que está difícil respirar na capital amazonense. Um detalhe importante, Rose, que eu estava percebendo aqui no mapa, é que para quem é de fora, o mapa de Manaus, ele tem essa região de área urbana, mas para cima é totalmente, a capital amazonense ela é cercada por uma área de mata, pela floresta. Sim. Então, quanto mais próximo da área de mata, quanto mais próximo da floresta, aumenta o número que acaba tornando a qualidade do ar ruim. E quanto mais longe da área de mata, a gente percebe zona sul, zona centro-sul de Manaus, que é mais um pouco mais distante, né, aqui da floresta amazônica, bem próximo ali à região norte, a qualidade do ar ela vai melhorando, mas não deixa de ser ruim, como a gente mostra aqui no aplicativo. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!